Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o assunto de hoje é um vídeo que eu vou desenhar para vocês explicar toda a situação de Harry e de Meghan, porque tem muitas matérias falando sobre a queda, a casa caiu ou a casa está caindo de Harry e Meghan, e eu venho trazendo alguns vídeos explicando algumas coisas que estão acontecendo e que caracteriza realmente um ano que demonstra ou se torna mais palpável a situação mesmo de uma situação mais grave. Quando eu falo mais grave, não é que eles vão ficar sem eira, sem nada, não é sobre isso. Mas a gente está falando de um desgaste e de um fato que a gente vem batendo na tecla desde que eles saíram, que eles vão se tornar nada. E é isso que nós estamos vendo acontecer mais real. Entenderam? Então fica até o final que eu vou falar algumas coisas que vocês também estão escrevendo aqui, eu vou responder para vocês, tá bom? Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, seja muito bem-vindo, quero que você se inscreva, quero que você comente, eu quero que você deixe o seu like, é bem importante, e eu quero que você hypa, tá bom? Então é importante. Além disso, seja membro da Corte do Edu, vai lá, seja membro. Minhas duquesas, muito obrigado. Quero vocês aqui. Tem um valor, mas vai ajudar o Dudu. Vocês vão ver que cenário lindo, gente. Lindo. Vocês vão gostar, tá bom? Obrigadão para minhas duquesas maravilhosas. Beijos. Vamos lá? Bem, existem muitas matérias que a gente traz aqui. Eu tô falando do canal, do meu canal. E eu venho, coloco. Olha, essa matéria, eu faço questão de falar o lugar da matéria e também de opinar. Olha, não acredito. Exemplo. O casamento da duquesa e do duque, divos, Harry e Meghan, Meghan e Harry, está para acabar, tem um divórcio, e eles andam sozinhos, uma vida mais individual. E aí eu vou e opino, não acredito que vai ter um divórcio, porque tem muita coisa ali em jogo, e a gente sabe que esse casamento só acaba quando a Meghan dizer ou achar algo melhor, essa é a realidade, ou o príncipe Harry despertar, que também parece assim, nossa, coitado do Harry, ele tá... Não é sobre isso. E claro que envolve, implica dinheiro, né, gente? Então é uma temática bem complicada. E vida, casamento, seja Meghan e Harry, seja William e Kate, não é fácil, tá? Então vai sempre existir uma especulação. Ah, uma vida distante, aí eu acredito. Uma vida mais individual, mesmo sendo casal, também acredito e também não vejo porquê de uma... polêmica, né? Mas vocês entenderam? Por isso a gente traz ou a gente coloca as matérias que estão saindo. Só que todas as matérias que a gente fala de Harry e Meghan, eu volto a falar, elas têm um fundo de um quê de verdade, informações muito interessantes e relevantes. E que não vai acontecer agora, por exemplo. Tem algumas notícias que vão dar conta ou vão desembocar quando começar a crise mais palpável. E agora a gente está neste momento. E aí nós estamos observando algumas capas. Hoje, por exemplo, saiu uma. Ontem saiu outra. A queda do duque e da duquesa de Sussex. No caso, Meghan e Harry. Tá? E o porquê? Aí eu vou responder logo de cara. O Harry e Meghan estão separados? Não. Estão aí. Tá? Ah, vivem separados ou um casamento de fachada? Aí não sabemos. Mas fazem questão de aparecerem juntos, viajaram para a Jordânia, então, não. Eles estão morando no Reino Unido? Não, eles moram em Montecito, Hollywood ali, né? Nos Estados Unidos, tá? O que nós colocamos aqui, o Harry possivelmente ele quer uma reaproximação com o rei Charles para ser... incluído novamente, incluso dentro da família real, mudar para o Reino Unido, porque ele quer rever o processo da segurança pública, então isso fomenta. Eles vão morar em Portugal? Não. Então a gente está querendo dizer aqui, porque vira e mexe vem alguém, então tem uma playlist Harry e de Meghan, você pode ir lá maratonar, mas em nenhum momento a gente falou que estão separados, em nenhum momento eu falei que eles estão morando no Reino Unido, muito pelo contrário, Meghan não vai no Reino Unido, já tem... Desde que a rainha de um ano, conturbado para os dois, mesmo eles transparecendo que está tudo bem numa boa. Essa sempre foi a filosofia de vender um casal margarina, Doriana.
né? Então, nada vai abalar, só que nada que eles estão produzindo, as pessoas ligam. Então, eles se tornaram irrelevantes. Quando eles saem da monarquia, eles têm popularidade, eles têm uma oratória, eles têm muitas informações, eles vendem essas informações, eles dão entrevistas e isso acaba. Essa matéria traz essa dinâmica. Além da gente ter aquela matéria que ela deu uma entrevista, que ela deve ser anunciada como duquesa, aí tinha uma outra entrevista que ela sempre se passa como vítima, tudo isso vem ajudando ainda mais a imagem dela, ou de Harry, a estar desgastado. Então existe muito engajamento, muita gente falando de Meghan e Harry, mas não pelo lado positivo e que não traz uma rentabilidade. Isso aconteceu quando acaba o contrato com o site, com a marca de vida, de estilo de vida das geleinhas de Meghan, que discorre tudo detalhado. A Meghan levanta, deixa as pessoas falando sozinha, é um comportamento notado como receber com duquesa. Então a gente observa que 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas falando. Opa, tem um quê de verdade aí. Vocês entenderam? Então é bem diferente das matérias que a gente vem falando durante esses anos. E agora desemboca realmente tudo que foi falado começa a ter muito mais certeza, tá? Então, todo esse condicionamento da imagem é algo que vem destruindo e mostrando cada vez mais esse lado frágil. Então, essa reportagem foi um pontapé, mas já estava dando sinais que esse ano seria um ano. Nós fizemos um vídeo no início do ano, é um ano bem decisivo, porque é um relógio. Esse relógio está correndo para Meghan e Harry. Este relógio é impiedoso para os dois no momento, porque existe essa busca da volta da relevância, deles serem vistos, lembrados, mas também temos a ideia de um casal perdido. A gente já fez de tudo e nada deu certo. Então, 2026 é um ano que a gente vê a queda mais palpável. E aí vem a matéria falando sobre a saúde financeira, e eu já disse aqui e vou repetir. Se eu tenho uma vida luxuosa, se eu tenho uma mansão, se eu tenho vestidos, roupas, carros, funcionários, uma instituição que eu preciso de fazer, viagens, tudo no luxo do luxo, a herança da mamãe, que foi dividida com meu irmão, ou a herança da minha bisavó, a mãe da Rainha Elizabeth II, porque a herança da Rainha Elizabeth II, ela passa mais para o rei Charles, que passa para o William. Então, quase Harry não recebeu nada da Rainha Elizabeth II. Então, se você só gasta e não volta, esse balancete fica vermelho e não tem conta para pagar. E aí a gente começa a olhar os contratos terminando. Então, se você tem um contrato com a Spotify, é chamado de vigarista, de preguiçoso, como eles foram chamados, passa-se a ter um outro sinal de alerta. Opa, ela sai da sala VIP quando não gosta de ouvir a história lá na Netflix. As pessoas dos corredores da Netflix não gostam. Então, tudo isso fica mais evidenciado. E a imagem deles, que já era arranhada, não tem mais nem como arranhar. Está quebrada. Então, esta forma também de vida de luxo mostra que eles precisam de render. E aí existe esse desespero, porque o que eu observo é um desespero sem medida do casal. Então é preciso abrir frentes. E aí existe um choque. E aí existe um choque de pensamentos, e que a gente também já trouxe isso. E olha como que vai culminando e trazendo e fechando esse quebra-cabeça. A Meghan tem um olhar que quer voltar a ser atriz, ela precisa da badalação, ela precisa do tapete vermelho, ela precisa de ser o centro, ela precisa de um holofote, ela precisa disto. A vida de Meghan não pode ser monotonia. Ela precisa de criar, ela tem o seu roteiro. Do outro lado, você tem um príncipe exilado, que vive nos Estados Unidos. Ah, mas eu vivo muito feliz. Mas não, ele não tem mais as regalias que ele tinha.
Ele não aceita ser a sombra do irmão, condicionado pela esposa que fala: não, você nasceu para ser rei, eu para ser rainha. E aí a gente precisa de entender que são duas mentes que pensam diferente. De um lado, Harry quer as regalias e quer se tornar o que ele queria ser, igual o irmão, eu sou importante. Mas para isso eu preciso de fazer minhas turnês reais. E que não existe mais. Então ele percebe que as portas vão fechando. Então o casal está no momento que as pessoas não estão ligando mais. Se você tem o William que não liga, se você tem o pai, o rei que não liga, tudo vai ruir. Você está indo contra um sistema monárquico que foi avisado. Vocês vão sair e olha, o que vai acontecer daqui a 6, 7 anos, vocês não serão mais nada. Isso aconteceu com o ex-rei Eduardo VIII e outros membros, porque eles não têm a mesma dinâmica que um rei e o futuro rei. Os demais filhos da rainha seguem esse padrão, igual o Andrew, da onde vinha esse estilo de vida, pelo Epstein e outros bilionários. Isso vem acontecendo, lógico, com a medida, né, diferente, mas a busca de se achegar a pessoas, né, a Meghan tem alguns padrinhos, o Harry, é a forma de financiar e custear a vida. Então o dinheiro fala muito. Se você não tem uma reserva, se você não tem entrada, ou você não tem um negócio ou investimento, a água começa a bater na... E aí você também começa a entender que no final do ano, para o início do ano, tem um livro lançado sobre o William e Kate e depois um livro de Meghan e de Harry. Esses dois livros são muito importantes porque é uma resposta velada, silenciosa, porque o William e Kate não vão vir a público falar e muito menos os membros da família real. E eu digo que é uma resposta porque fatalmente eles sabem quem falou e até mesmo assinam embaixo no que foi endossado, porque é uma forma de contar a versão do palácio. E eles demonstram, e aí eu trouxe a ideia da lavagem cerebral que todos falam, do Harry, que a Camila falou, que é bem cara dela de fazer isso. Você vem falando eu quero ser a rainha Rainha Elizabeth II sempre com muita cautela quando o assunto era Meghan. Assuntos vazados, vendidos, a rainha já sabia que tinha uma produção de série de livros. Ela morreu e veio as série, livros, tudo isso. Então a gente observa que estas informações também acabaram. E essas informações que também, lá na reportagem que eu comecei falando no vídeo, foi falado, olha, não existe mais nada para lucrar, eles não têm mais nada para lucrar. Acabou o Spotify na Netflix, não existe. Existe um fracasso em temporadas de um programa chato, monótono, um programa chato, sem sentido, de limpar uma imagem, de trazer uma imagem de uma dona de casa, ao mesmo tempo uma mulher humanitária, ao mesmo tempo Então existe uma confusão. Uma confusão. O que Harry e Meghan estão passando. Então, em nenhum momento a gente está vendendo aqui. Por que isso? Não porque Harry e Meghan, não porque vocês passam o dia inteiro. Não é isso. Eu estou fazendo um vídeo para vocês entenderem a dinâmica, porque está caindo ou a queda está nítida. Sem dinheiro, uma imagem confusa, duas pessoas batendo de frente. Uma, Meghan quer uma coisa e Harry quer outra. Eu quero voltar para o Reino Unido. Não, mas eu quero os tapetes vermelhos. Não, porque sua família não vai me aceitar. Eu só volto se tiver isso. Olha, mas a família desconfia que eu não sou confiável. E isso vai se tornando um caldeirão em ebulição. E esses dois livros demonstram e trazem o momento que tudo está acontecendo com Harry e com Meghan. E aí a gente tem outro agravante muito sério. O relógio está contando. E o relógio da saúde do rei Charles, quando a gente vê as informações sobre o príncipe Philip, pai do rei Charles, que viveu durante alguns anos com câncer no pâncreas, que é bem sério, e aí morreu de causas naturais. Todo mundo te vê que a saúde do rei Charles é pouco comentado, vai diminuir, etc., a medicação, mas a gente começa a entender o drama dentro da família real. E aí, para o Harry voltar,
ou ele vendo esse cenário, não consigo rentabilizar. Em Hollywood ninguém me quer, não quer minha esposa. Nenhuma pessoa que eles tentaram ser amigos ou ter, ou a gente é duquesa ou a gente é uma celebridade. Existe essa confusão e ninguém quer, ninguém alinha a imagem com Harry e Meghan. Nada vai pra frente. E aí a gente fala novamente, como entra dinheiro para esse casal? Me responda. A herança da... Não tem. E aí sobra quem? O papai. O pai ajudou bastante, eu acho que ainda o Charles ajuda bastante o Harry, tá? E com essa falta de informação que eu disse, acabou as informações porque ninguém fala mais nada para eles. E o William está à frente, então ele entendeu com o William à frente, quando o William se tornar o rei, acabou. E aí eles começam a entender. A queda do príncipe Andrew, ex-príncipe, quando vê que é retirado o título de príncipe, a gente começa a abrir uma outra etapa dentro da família real. Existe uma abertura. E que já é falado por dentro aí do palácio que pode acontecer com o Harry. Então vocês entenderam? O rei, a saúde dele, quanto mais dias se passa, mais dias não tem aí pelo menos uma resposta de um retorno ou de uma para morar no Reino Unido, fazer suas tours. Então tudo é complicado. E quando você observa Harry e Meghan fazendo uma tour real, mas para lucrar, tirar foto, fazer isso, meus queridos, é a decadência. Não que seja errado, porque é o certo cobrar pela presença, estar pela presença, mas cobrar por foto, estar na mesa, num lugar que nem é tão real, realeza, castelo, palácio, ou pelo menos a ideia que Meghan vende de um jardim iluminado, complica muito a vida. E começa a ter a ideia de que algo está indo para um caminho de decadência. A decadência que eu digo não é uma decadência de... Não, é uma decadência de falta de protagonismo. As pessoas passaram a falar assim, ninguém se importa. Se abre os comentários, ninguém se importa. Ou a Meghan teve proposta para fazer um livro. Quem quer ler? Porque todo mundo sabe que é uma mentira, que é uma utopia. Fala aqui, depois Harry diz que não, depois ele diz, é muita contradição. Por isso que a gente fala que o ano de 2026 é um ano que é mais palpável, que é uma união de coisas que estão acontecendo, que a gente fala, realmente, as coisas estão desandando, a casa está caindo, a queda é nítida. E aí você vê a rotatividade de funcionários ligados à imagem, à comunicação deles. Não para, começou aqui, você vê, compara com o Casal de Gales, a babá dura 10 anos, aí vai embora. A princesa tinha uma consultoria de imagem, uma estilista, foi embora. Mas assim, anos e anos trabalhando com a pessoa. Harry é 9, 3, 4 meses. E são pessoas com currículo de Netflix forte. E ninguém para. Isso lá atrás também, na realeza também. Então, são sinais que ficam muito mais fortes. Que já era comentado e que desemboca em 2026. E quando a gente começou o ano, a gente falou, este ano é o ano D. E parece que as coisas estão desandando. Um desespero bateu. Tem a doença do rei Charles, como ficará depois os dois? Então, tudo isso, títulos, vamos nos agarrar nos títulos, vamos vender fotos. Por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo para responder alguns comentários e resumir mais ou menos por que tantas matérias sobre decadência, sobre tudo aí que está passando no universo de Harry e Meghan. Queria saber de vocês o que acham de tudo isso que está acontecendo. É uma decadência? É uma queda mais palpável? Ou não? É só mais matérias para vender e ganhar cliques? Aqui, por exemplo, no meu canal. Comente. Eu quero a hashtag queda e me sigam. @edu_coutinho. Te espero lá. Fui.